Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. E hoje vamos falar de comboios. Admito, é um dos meus temas de particular interesse. Quem ouve o podcast sobre carris aqui do Público já sabe disso. E temos tantas novidades nos últimos dias que vale mesmo a pena neste P24 falarmos sobre o que se anda a passar neste setor. Começamos com o que se passou neste mesmo fim de semana. Palavra ao deputado liberal Rui Rocha. Este é o Intercidades que saiu de Braga às 10h04 da manhã. Está parado em Albergaria dos 12. Houve fumo dentro de uma carruagem. Houve uma descarga elétrica. Eu não quero imaginar o que teria acontecido se alguém fosse a passar na passagem entre a carruagem 22 e 23 quando a descarga aconteceu. Todos os dias há avarias. O estado da CP é miserável. Venha para aqui, Sr. Ministro. Venha ver que a água já acabou no bar, que não há por onde as pessoas possam ir, que não há informação, que as pessoas estão a sentir mal. Venha para aqui, Sr. Ministro, trazer a sua propaganda. Não foi bonito, mas já vamos perceber o porquê disto ter acontecido. Mas também lhe trago outras novidades. A linha do Algarve vai mudar já a 19 de julho. Chegam os comboios elétricos à linha que une Lagos e Vila Real de Santo António. É inevitável trazer para a conversa o jornalista do Público Carlos Cipriano, uma daquelas vozes obrigatórias quando se fala de comboios. Temos essa sorte no Público de poder contar com ele. Também vou perguntar ao Carlos sobre quando chegam os comboios novos da CP. E ainda quero falar de uma promessa do Primeiro-Ministro no último congresso do PSD. A concessão da linha de Cascais. O que é que isso significa? É o que ficamos a saber já depois disto. Já agora, hoje é segunda-feira, é dia de novo episódio de O que Fazer Quando Tudo Arde. Hoje, a convidada é a jornalista Clara Ferreira Alves. A Ana Sá Lopes espera por si nas plataformas habituais de podcast. Para já, comigo neste P24 tenho o jornalista do Público Carlos Cipriano. Viva, Carlos! Olá, viva! Vamos começar com o calor, até porque nos últimos dias vimos alguns comboios da CP serem suprimidos, não por causa de vias cortadas, simplesmente porque o calor afeta os comboios e afeta-os de uma maneira que os proíbe de circular em condições extremas. O que é que está a passar ao certo? Tem a ver com a situação da própria CP, não é? Eu diria que se a CP tem os comboios atrasados, como toda a gente sabe, se os comboios andam sujos e grafitados, se tem comboios com falta de água nas casas de banho, se as carruagens não têm Wi-Fi, se as tomadas para os computadores não funcionam, porque é que o ar-condicionado haveria de funcionar? E, portanto, tudo isto tem que ser visto de uma forma mais vasta que não apenas o ar-condicionado, mas sim com as grandes dificuldades que a empresa está a ter na área da manutenção, com as suas oficinas, em que, de facto, afeta praticamente todas as áreas da sua operação. Quando nas oficinas há falta de recursos humanos, quando é público que a CP tem dificuldade em recrutar pessoal, tanto operários como técnicos superiores, engenheiros ferroviários, que ainda por cima demoram muito tempo a formar para as suas oficinas. Quando não os consegue segurar porque está limitada por ser uma empresa pública nas questões salariais e as pessoas depois vão-se embora. Quando há um excesso de burocracia devido à contratação pública e ainda por cima com este Conselho de Administração ainda mais exigente que os anteriores nessas questões, ao aumentar a carga burocrática para comprar peças, por exemplo, para as oficinas, quando a empresa não tem a agilidade de uma empresa privada e está sujeita a autorizações das duas tutelas, da tutela das infraestruturas e da financeira, para comprar peças. Portanto, isto é a tempestade perfeita para que, falhando a manutenção, falhando nas oficinas, a operação depois acaba tudo isto acaba por se refletir na operação. E é esse o motivo pelo qual, entre outros motivos, os comboios atrasam, as carruagens andam sujas, há falta de água e também o ar-condicionado não funciona nas melhores condições. E isto afeta todos os comboios da CP de igual maneira ou estamos a falar de alguns serviços em específico? No que diz respeito ao ar-condicionado, há séries de material diferente
que uns trabalham melhor do que outros. Por exemplo, o Serviço Regional com as automotoras elétricas UTEs tem um excelente ar-condicionado. Mas no que diz respeito ao parque de carruagens dos Intercidades, que é aquele que tem sido mais mediatizado, de facto há carruagens que não conseguem refrescar o seu interior, não é? E, portanto, se nós viajarmos no Intercidades, podemos inclusive ver que há carruagens que estão mais quentes do que outras, ou umas mais frias do que outras. E isto acontece, de facto, devido aos problemas de manutenção, que, como digo, não é um problema específico do ar-condicionado, é um problema geral da manutenção dos comboios. E isto afeta também outros países europeus ou, como estás a dizer, isto afeta essencialmente a CP porque a manutenção é deficiente? Afeta também outros países europeus que não estão habituados a estas vagas de calor, mas as normas da UIC, que é a União Internacional de Caminhos de Ferro, para a climatização dos comboios, são diferentes e dividem a Europa em 3 zonas, os países do Norte, do Centro e do Sul. Sendo que as exigências para o ar-condicionado nos países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, são mais exigentes do que as dos países do Norte da Europa. E, portanto, nesses países do Norte da Europa que não estão habituados a este calor, também o grau de exigência técnica do ar-condicionado é inferior ao que é exigido a Portugal. Portanto, não me surpreendo e quase que considero normal que tenha havido supressões de comboios no centro da Europa e no norte por causa do calor, mas aqui, à partida, isso não deveria acontecer, porque os critérios para o ar-condicionado nos comboios são mais exigentes e, na verdade, foram cumpridos a quando da compra dos comboios. Só que os comboios já foram comprados há 25, 30 anos e, portanto, na altura foram cumpridos, mas, entretanto, os materiais foram-se degradando, a manutenção nem sempre é a melhor e não conseguem já cumprir com esses critérios. Mas, à partida, isto não deveria acontecer se tivesse havido uma boa manutenção. Carlos, mas vamos dar boas notícias a quem anda na linha do Algarve, nos comboios regionais desta linha do sul do país, porque a partir do dia 19 de julho a situação vai mudar. E vai mudar porquê? Porque finalmente vai ser inaugurada a eletrificação da totalidade da linha do Algarve. O Algarve tem comboios elétricos a chegar a Faro desde 2004, mas só na linha do Algarve, só no troço central entre Tunes e Faro, e finalmente a eletrificação agora vai chegar a Vila Real de Santo António, a Sotavento, e a Lagos, a Barlavento. E no dia 19 de julho, pela primeira vez, vai iniciar-se a operação com comboios elétricos na totalidade da linha do Algarve. São boas notícias, primeiro porque o tipo de material que lá está são as tais UTEs, que são de facto as mais frescas da frota da CP, mas sobretudo são boas notícias porque há ganhos ambientais óbvios pelo facto de toda a frota da linha do Algarve ser substituída de automotoras a diesel por automotoras elétricas. E a CP também preparou, alterou, fez aqui uma pequena revolução na sua oferta na linha do Algarve. Haverá mais comboios entre Vila Real de Santo António e Lagos. Vão acabar com aquela ruptura de carga que existia em Faro, ou seja, com aqueles transbordos que há 25 anos que existem e não tinham qualquer razão de ser, não havia nenhum motivo para que pessoas vindas de Tavira ou de Olhão e quisessem ir para Lolé ou Albufeira tivessem que mudar de comboio em Faro. E isso vai acabar e, portanto, os comboios vão passar a ser diretos desde Vila Real de Santo António até Lagos. Contudo, esta revolução fica um pouco aquém daquilo que a eletrificação da linha poderia permitir, porque a CP insiste num modelo de exploração baseado unicamente em comboios regionais, portanto, com comboios a parar em todas as estações e apiadeiros, e o que nós vamos continuar a assistir no Algarve é a demorar bastante mais de 2 horas entre Vila Real de Santo António e Lagos. A única exceção é que a empresa cria um interregional diário entre Vila Real e Lagos, que vai fazer a viagem em 2 horas e 16 minutos. É bastante bom comparado com os outros, mas, recordo, são apenas menos 10 minutos do que o comboio mais rápido que existia em 1995, que fazia esta viagem em 2 horas e 26 minutos. De resto, aquilo que se esperava que era, uma vez que a linha está eletrificada até Vila Real de Santo António, porque é que o Intercidades ou o Alfa Pendular não seguem de Faro até à margem do Guadiana? Porque é que não faz a linha toda? O Intercidades não o faz porque a IP, a Infraestruturas de Portugal, na modernização que fez na linha do Algarve, aparentemente esqueceu-se de substituir as pontes metálicas que estão nesse troço e, portanto, só depois de substituir essas pontes é que a locomotiva do Intercidades lá poderá passar. E, portanto, só nessa altura é que os clientes da CP em Vila Real ou Tavira ou Olhão podem finalmente apanhar um comboio dali diretamente para Lisboa.
E quanto ao Alfa Pendular, a CP não explica porque é que não faz o prolongamento do serviço até ao fim da linha. Bem, nos últimos dias temos tido muitos temas de atualidade ferroviária, aliás, temas que discutimos sempre no podcast sobre Carris aqui do Público, mas aproveitando que estamos no P24, não queria deixar de te perguntar também para alguns deles, nomeadamente pelos comboios novos. Há muito tempo que estamos a falar de comboios novos, estes que vão aparecer agora no Algarve não são comboios novos, são comboios que vêm de outras linhas e, portanto, o que pergunto eu e perguntam muitos portugueses é quando é que vamos ter comboios novos a circular em Portugal? Estes comboios que se fala há muito tempo e também vimos nesta última semana o Primeiro-Ministro lançar a primeira pedra de uma nova fábrica de comboios no norte do país e, portanto, quando é que os comboios vão começar a aparecer? A CP tem 2 encomendas neste momento, portanto, encomendou 22 comboios à Stadler, que é uma multinacional suíça da indústria ferroviária. Desses 22 comboios que estão a ser fabricados em Espanha, em Valência, já chegaram 2 a Portugal, estão no entroncamento em testes, ainda estão do lado do fabricante, portanto, ainda não são propriedade da CP, estão em testes, e provavelmente até ao fim do ano começarão a circular. Quanto a estes que estávamos a falar da fábrica da Alstom em Guifões, em Matosinhos, bom, aí é uma encomenda de 153 comboios, é uma grande encomenda, e o que está previsto é que 81 desses 153 sejam fabricados numa unidade industrial que a Alstom começou a construir em Guifões. Trata-se de um investimento de 28,6 milhões de euros, mas que, curiosamente, é um investimento que podemos dizer, de alguma forma, é pago, é suportado pela CP. Porquê? Porque no caderno de encargos, a Alstom compromete-se a fornecer 153 comboios e compromete-se também a construir uma fábrica para produzir alguns desses comboios e, portanto, isso faz parte do conjunto de entregáveis, é essa a expressão do caderno de encargos, que é a Alstom da ACP 153 comboios e compromete-se a construir uma fábrica. E, portanto, como disse, 81 serão fabricados em Matosinhos. Agora, resta saber qual é o grau de produção desses comboios. Se é uma simples montagem, aquilo que se costuma falar, que é a assemblagem, que é, no fim de contas, que é os componentes vêm de Espanha, porque o grosso do fabrico vai ser feito em Barcelona, na fábrica da Alstom, e depois é apenas montado em Portugal, ou se em Portugal já vai haver maior incorporação na produção nacional e, portanto, se poderá falar que serão comboios já produzidos em Portugal. Isso é preciso esperar para ver. Mas, de facto, sim, é uma boa notícia, é um recrudescer da indústria ferroviária nacional e é bom, de facto, foi uma boa ideia que a CP, no seu caderno de encargos, tenha exigido que uma parte do fabrico fosse feito em Portugal. Queria ainda perguntar-te por uma das promessas do Primeiro-Ministro Luís Montenegro no Congresso do PSD. Uma dessas promessas era a liberalização da linha de Cascais, metendo em concurso a concessão do serviço nessa linha. O que é que isto na prática quer dizer? Vamos deixar de ter a CP a operar ali? Vamos ter novidades? O que é que muda? Perguntas excelentes para nós, enquanto jornalistas, fazermos ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro das Infraestruturas, porque eu também não tenho respostas para isso. Até agora, todo o processo que se tem falado na liberalização e da subconcessão da CP tem sido feito com algum secretismo. E vão saindo umas coisas soltas, como estas declarações do Primeiro-Ministro no Congresso do PSD, mas não se sabe mais do que isto. Até agora, o que sabemos é que, para já, a CP já gastou 430 mil euros num estudo de uma consultora para estudar os vários cenários, os vários modelos possíveis para as subconcessões da empresa. Também se sabe, neste momento, que a ideia é fazer 4 subconcessões. Em Lisboa, subconcessionar a linha de Cascais, que o Primeiro-Ministro já disse que seria a primeira, subconcessionar a linha de Sintra a Zambuja, subconcessionar a linha do Sado e, no norte, subconcessionar a totalidade da rede de suburbanos do Porto. Pode parecer estranho que em Lisboa sejam 3 concessões e no Porto apenas uma, mas o Porto transporta, os suburbanos do Porto transportam 28 milhões de passageiros por ano e Lisboa 139. Portanto, temos em Lisboa Cascais, Sintra a Zambuja e a linha do Sado. E isto é para já o que se sabe. Sabe-se também que, aparentemente, os privados que vierem concorrer e que vierem ficar com estas concessões vão operar com a marca CP.
Não se sabe ainda se a parte das oficinas, e nós já vimos aqui o quão importantes são as oficinas e a manutenção para uma boa operação ferroviária, e portanto não se sabe se isso ficará da parte da CP, que vai prestar esse serviço ao privado, ou se o privado ficará também com as oficinas e fará ele próprio também a gestão da manutenção do material. E portanto há ainda muitas coisas em aberto. O que se sabe para já é esta vontade do Governo em seguir com este plano, que curiosamente nem sequer estava no programa do Governo. Mas vamos aguardar. Sabemos que os municípios da linha de Cascais, nomeadamente, sobretudo Cascais e Oeiras, estão muito interessados em ficar com a exploração da linha, mas não sei até que ponto é que é necessário que se constitua ali uma empresa intermunicipal que tenha que ser operadora ferroviária. E, portanto, isso implica muita burocracia, implica gastar-se muito dinheiro, implica muito tempo, e não sei até que ponto é que isso é possível. É preciso também esperar que venham os novos comboios, porque, na verdade, isto da liberalização é muito bonito, mas os privados precisam ter algumas garantias de que vão ter material novo, fiável, para poder operar. E não com a atual frota da CP, que está cheia de problemas, que avaria, que tem problemas de manutenção, e, portanto, isto só é apetecível para quem quiser concorrer à liberalização, às concessões, quando vierem os novos comboios. E, portanto, neste momento está tudo em aberto e isto é apenas o que se sabe no momento. Portanto, na prática, estes novos comboios que ainda agora falávamos, que vêm para a CP, podem não vir para ser operados diretamente pela CP, ainda que o Governo queira manter essa marca CP, não é? Mas depois nada proíbe que seja a Barraqueiro, que seja a Transdev a operar esses mesmos comboios. Exatamente. Portanto, funcionarão sob a marca CP, mas pode ser um privado, de facto, a fazer a operação. E a CP está preparada para concorrer também? Lá está, é uma pergunta que se pode fazer. Aparentemente, faria sentido que a CP pudesse concorrer a igualdade de circunstâncias com os outros concorrentes, não é? Que é o que acontece, por exemplo, em França. Em França, nas regiões, a SNCF, que é o operador estatal, concorre taco a taco com outras empresas privadas e às vezes ganha, outras vezes perde. Aqui, consta-me que a CP estará impedida de concorrer, mas, como disse, o Governo tem sido muito cauteloso nesta matéria, vai soltando algumas coisas, manifestou a intenção de liberalizar, mas não há ainda informação sobre isso. Este modelo funciona noutros países da União Europeia, certo, Carlos? Funciona de formas muito diferentes, de facto há uma miríade de modelos possíveis e não sei de facto qual é o que vai ser escolhido para Portugal. Carlos, muito obrigado por teres vindo ao P24. Vamos continuar a ouvir-te no Sobre Carris. Um abraço forte. Tchau, um abraço. No Sobre Carris, a mim e ao Carlos Cipriano, junta-se também o Diogo Ferreira Nunes. Ruben, não te esqueças de que estaremos sexta-feira, por volta das 2h30, no Fórum Cultural de Hermesinde para mais uma edição da conferência do Entre Linhas, a festa do ferroviário. Haverá 2 debates, um deles dedicado à ferrovia e ao metro, estrutura metropolitana e desenvolvimento territorial, moderado pelo Carlos Cipriano, e depois haverá outro painel dedicado à cidade dos 15 minutos e que irá falar sobre proximidade, autocarro, mobilidade sustentável e a ligação com os transportes ferroviários. Depois destes 2 debates haverá uma gravação ao vivo do nosso podcast do Sobre Carris, que irá começar por volta das 6h15. Comigo, Diogo Ferreira Nunes, com o Carlos Cipriano, e contigo, Ruben Martins. Apareçam e até lá, como sempre, boas viagens. Boas viagens, Diogo. E já agora, o público é o media partner desta edição do Entre Linhas. Entre Linhas, Festa do Ferroviário. De 10 a 12 de julho, no Fórum Cultural e Parque Urbano de Hermesinde. 3 dias com exposições, concertos, mostra turística e uma conferência no dia 10 às 14h30 para debater o território dos 15 minutos. Ferrovia, metro e a mobilidade do futuro em destaque em Valongo. Inscrições gratuitas para a conferência em www.cm-valongo.pt. Ainda 2 notas para o fecho deste episódio. Bola no pé. Da noite passada fica a eliminação histórica do Brasil frente à Noruega. Estamos a falar do Mundial de Futebol. Haaland marcou 2 golos e a seleção brasileira reduziu a desvantagem com um gol de Neymar de penalti já durante o tempo de compensação. Hoje, às 8 da noite, vamos ter duelo ibérico. Portugal-Espanha para seguir ao minuto em público.pt e para ver na RTP1, Sport TV 1 e na Live Modes TV no YouTube.
Cá lhe esperamos. Aquele abraço e vamos Portugal. Até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.